Olá, meu nome é Paulo Cogos. Essa live é para combater um problema muito sério que aflige o libertarianismo, um dos vários. O problema é que ninguém entendeu nada. Então as pessoas continuam achando que os problemas são grandes e resolvíveis pela via política, quando na verdade o problema até é grande, mas ele é grande no sentido de profundidade, não de extensão imanente. O problema é a falta de moral, é a falta de vergonha na cara, e eu vi isso hoje, com os libertários idolatrando uma frase imbecil que foi dita por um youtuber depravado, uma nulidade, para usar um termo de Rui Barbosa, e de tanto ver triunfar as nulidades, dá até vergonha de ter um canal no YouTube sério. Mas vamos lá. Down at the old mill lane, we'll laugh and dance and sing, we'll drink all day and the bill will pay. Down at the old mill lane. Só assim mesmo para esquecer as agruras do dia a dia. Essa música é do Blackmore's Night, uma das melhores bandas que existem, recomendo fortemente. Mas o problema é o seguinte. Tem um youtuberzinho mequetrefe chamado Felipe Neto. E ele falou uma barbaridade. Se fossem os fãs do Felipe Neto achando boa a frase que ele falou, dá até para... não para entender, mas não seria uma coisa tão grave. Agora, você entra num grupo de anarcocapitalistas libertários e os caras batendo palma, aí é para desistir. Eu só não desisti porque eu rezei muito. Perguntaram pro Felipe Neto, o que você acha do preço do tomate? E ele respondeu, o problema não é o preço do tomate, é o preço dos políticos. Todo mundo aplaudiu esta imbecilidade sem nome. É muito fácil entender por que isso é uma imbecilidade. É só você pensar, é só você se colocar no lugar de um homem rústico, com os pés no chão, que precisa ralar todo dia, labutar de sol a sol, para alimentar a sua família com tomates, outros verduras, legumes. Ele vai entender por que o problema é o preço do tomate. Acontece que um youtuberzinho, que faz uns videozinhos idiotas, pra gente desavisada, para dizer o mínimo, e ganha milhões com isso, por causa dos erros da democracia que distorcem os preços morais no mercado, esse cara realmente não sabe o que é o preço do tomate estar custando R$ 4,99 o quilo. Um homem com o pé no chão sabe. Para esse homem é muito fácil entender o que eu estou falando. Para outros, não. Então, existem duas maneiras de depreender a realidade. Uma é com os pés que você coloca no chão, descalço na terra, aquela mesma terra que você capina, e da sua mão escorre o suor. Esse homem vai entender o que eu estou falando. Ou você usa a cabeça, você usa a lógica, você usa a razão, você usa o discernimento moral. E essa live é sobre isso. Eu não vou colocar o pé no chão e capinar para plantar tomates, eu vou explicar usando um pouco de ciência econômica, ciência política e filosofia. Por que é importante nós nos preocuparmos com o preço das verduras e legumes e não se um politiquinho parasita está tendo alguma regalia extraoficial? A minha avó morou numa rua, quando eu era jovem, chamada Rua Tanquinho. Eu tenho quem puxar, ela morava numa rua chamada Tanquinho. Eu quero andar de Tanquinho, vocês querem. E a vizinha dela era uma portuguesa, com os pés no chão, era uma dona de casa muito boa, uma portuguesa chamada Dona Irene. E a Dona Irene chegou para minha avó e falou, ai, Dona Dercy, a senhora não vê, os preços do tomate estão pela hora de morte. O preço dos tomates estão pela hora de morte. Esse é o problema do povo comum. Esse é o problema de quem trabalha honestamente em algo sólido. Uma dona de casa, por exemplo. O que significa o preço do tomate estar caro? Significa famílias passando fome, famílias se nutrindo mal, significa que todo mais está caro, significa menos tempo com a família, mais tempo trabalhando, mais tempo fazendo o que não gosta, menos recursos para serem investidos em algo que vai realmente melhorar a qualidade de vida da população. Isso é o preço do tomate estar caro. É muito mais do que uma diferença de R$2 num tomate. Outra coisa é que a carestia do tomate gera mais carestia do tomate. É claro, quanto mais pobre você for, maior a porcentagem da sua cesta de consumo que também é gasta em consumo. Não investimento, né? Da sua cesta de despesas, aliás, que também é gasta em consumo. O rico tem uma porcentagem maior da sua renda que ele usa para poupar ou investir. O pobre gasta muito mais em subsistência.
Quanto mais carestia houver, mais pessoas estarão nas camadas mais baixas da pirâmide socioeconômica. Então elas não vão ter tanto dinheiro para investir. Ou seja, uma porcentagem maior dos fluxos de renda de uma sociedade será gasta em consumo. Ora, se essa renda é gasta mais em consumo do que em investimento em produção, mais tratores, mais adubos, significa que mais tomates serão consumidos em proporção àquilo que está sendo gasto no replantio de tomates, em tecnologias agrícolas. Isso significa que esta carestia do tomate vai se retroalimentar. Então o problema da carestia do tomate é muito maior do que a carestia do tomate presente, ela vai se refletir também no futuro. Bom, onde eu quero chegar com isso? O que eu quero dizer é que para gente como Felipe Neto, aquilo que o Luiz Felipe Pondé muito bem chama de os inteligentinhos, ou como dizia Otto Maria Carpo, os semiletrados, não entendem nada sobre a realidade. Quem entende alguma coisa sobre a realidade é ou o homem rústico, com o pé na terra, ou um intelectual muito bem estudado. São esses dois extremos. O inteligentinho não entende porcaria nenhuma, mas ele manipula a população. Para esses caras, o pobre é uma mera ferramenta de manipulação demagógica. Mas a hora que o pobre está passando fome, ele não vale mais nada, porque ninguém está nem aí para o preço do tomate. Ninguém faz passeata por preço de tomate. As pessoas fazem passeata por lixo, por futilidades. Elas se ofendem todas com o Trump, porque o Trump chama uma gorda de gorda. E o pobre que passa necessidade, que não tem como pagar verdura e fruta, esse ninguém tá nem aí. Só é ferramenta para discurso demagógico. Ah, você quer privatizar, você não se preocupa com os pobres. É só nesse momento em que a esquerda nojenta e pútrida fala sobre pobres. A hora que o pobre tá passando fome, vocês querem que ele morra. Agora, um cara como o Felipe Neto, ele tem que se candidatar, sim. Ele tem que virar político. Porque ele tem essa virtude de, com palavras vazias, sem nenhum tipo de base científica, ele manipula milhões. Isso é habilidade de um político. Como ele consegue convencer os pobres de que o preço da comida não é um problema? Ele é gênio para fazer uma coisa dessas. Eu não consigo convencer as pessoas que o Estado, que tanto mata, que tanto rouba, é uma merda. E ele consegue convencer o pobre de que a verdura pode ser cara assim. Como eles são demoníacos. Vocês estão achando que eu sou louco por causa do meu cabelo aqui? Por causa do esbravejar? Quem vocês acham que é mais doente? Um cara que não penteia o cabelo porque não tá nem aí? Ou um cara que muda de cor do cabelo o tempo inteiro para conseguir view no YouTube? Qual que é mais doente? Qual que é mais degenerado? Pensa. Palavras vazias. Como dizia o historiador holandês Johan Huizinga, as palavras vazias cobrem a sociedade como uma penumbra, como uma nuvem de poluição. A retórica vazia manipula as pessoas, já lembra Antero de Quintal em Bom Senso e Bom Gosto. Estou aqui para refutar isso. Vamos lá. Quando eu comentei isso no grupo Libertarianismo, a primeira coisa que as pessoas falaram é: pera um pouquinho. O fato de nós termos políticos caros é que causa alta no preço do tomate. Não é nada disso! Eu vou refutar essa imbecilidade usando a ciência econômica e a ciência política. A primeira coisa é uma pergunta que Sócrates faria. Por que passa pela cabeça de alguém que é um problema os políticos brasileiros serem caros, terem regalias, terem gabinetes com vários funcionários? É porque vocês realmente estão preocupados com isso? Ou é porque vocês estão preocupados que isso se reflita no preço do tomate? Vamos ser honestos aqui. A nossa preocupação é o preço do tomate, sim. É isso que importa. Enquanto as pessoas fazem protesto aí, Lava Jato, não sei quem desviou dinheiro de não sei o que lá, o nosso real problema é o preço do tomate. Esse é o problema que aflige a humanidade desde que o primeiro homem resolveu plantar um tomate. Então vamos ser honestos e transparentes conosco mesmo. Nós só estamos preocupados com X ou Y ou Z porque nós achamos que isso vai se refletir no preço do tomate. Então, só com essa pergunta nós já respondemos qual tem mais importância, qual é o ranking de importância. Agora, por que está caro o tomate? Por que o preço do tomate está pela hora da morte? Vocês sabiam que em março de 2017, esse Illuminati satânico, maçom, do Michel Temer,
aprovou 30 fucking bilhões de reais de subsídio agrícola. Diz ele que é para agricultura familiar. Vocês têm ideia do que isso significa? Isso significa que existem dois tipos de produtores agrícolas que serão excluídos do mercado ou que enfrentarão uma concorrência desleal. Um é o produtor intensivo, que usa alta tecnologia na agricultura, esse que produz alimentos em massa barato para a população. Ele não é agricultura familiar, ele não se encaixa nessa categoria, ele não vai receber subsídios, ele estará em concorrência desleal. O outro é o agricultor familiar de verdade, o cara que planta o tomatinho lá no quintal dele. Você acha que esse cara vai botar a mão no dinheiro? Ele não tem conexão política. A lógica do subsídio não é uma lógica... Calma. Não é uma lógica mercadológica, é uma lógica de lobby! Quem tem conexão política, põe a mão na grana. Quem não tem, vai pro inferno. E quem vai receber esse lobby? Você acha que é um plantador de legumes? É um plantador de aipim, de chuchu, de tomate, de pepino, de chicória? Claro que não. É aquilo que o governo chama de estratégico. As grandes commodities, a soja, por exemplo. A cana, o etanol, é subsidiado via regulação nos combustíveis. É esses filhos da mãe que vão colocar a mão no dinheiro. Quem planta comida mesmo, principalmente o agricultor familiar, está ferrado com esses subsídios, com a distorção que ele vai causar na economia. A escassez artificial de terra, que estará sendo usada por pessoas com conexão política que pegam esse dinheiro e distorcem o preço da terra, deixando boa terra com menor disponibilidade para aqueles que realmente atenderiam demandas de mercado e que a demanda é mais genuína do que comer. Esse é o problema. Sem contar outros fatores, impostos, a inflação que tanto prejudica o planejamento de setores sazonais, lembrando que todas as espécies agrícolas, ou quase todas, são sensíveis a variações sazonais de clima. Regulações agrícolas devem ter 500 mil, nem tive saco de estudar isso. E teve até um contador, lá no grupo Libertarianismo, que estava explicando que o preço do tomate reflete todas as mandracarias contábeis que o governo faz para roubar a população de uma maneira stealth, furtiva. Impostos, por exemplo, inflação, por exemplo, que é um imposto covarde. Os gastos do governo, o famoso G das equações keynesianas, que distorcem tudo no mercado, também vão causar carestia pela má alocação do capital, o contrário do que o imbecil do Keynes e os mais imbecis ainda dos seus seguidores alegam. Muito bem, é isso que causa a carestia no tomate. Onde entra os políticos caros nisso? É o contrário do que as pessoas alegam. Quanto mais regalias, privilégios espúrios os políticos tiverem, melhor. Vou explicar por quê. Vamos começar pelo próprio Temer. Todo mundo que fala, os corruptos têm que ser presos, a Lava Jato, caramba. Eles estão, de fato, condenando quem? Alguém que aprovou subsídios agrícolas? Não. É o cara que desviou verba, é o cara do peculato, é o cara que tem um triplex e não declarou, é o cara que sonegou imposto. Como se sonegar imposto fosse ruim. Você nunca vai ver o Almeidinha, o homem comum, protestando contra subsídio agrícola. E é o subsídio agrícola assim que devia dar pena de morte. O crime de subsídio agrícola devia ser punido com empalamento. Mas ninguém vai protestar contra isso. Isso faz parte do jogo, são as políticas. Caramba, tinha que matar um cara que faz isso. Subsídio agrícola tinha que queimar o desgraçado vivo. Mas não é isso que a população, não é isso que vai revoltar as pessoas. Sabe por quê? Porque o combate à corrupção faz parte do planejamento de um sistema. Exemplo, ONU, Nações Unidas. Eu estava vendo um documentário ontem sobre a corrupção na ONU. Então eles têm aquelas missões de paz lá que só servem para gastar dinheiro dos outros e para causar mais conflitos ainda. E é claro que os funcionários da ONU ganham o seu, cobram uma propina daqui, superfaturam um contrato em uma licitação dali. Isso é a corrupção que tem na ONU. É óbvio que isso vai acontecer. Basta que exista a ONU para isso acontecer. Aí o que a ONU faz? Ela cria uma divisão de combate à corrupção interna. Qual é o objetivo da ONU ao criar esse negócio? Lembrando que no documentário que eu vi, mostra que isso também não funciona.
Os membros dessa força-tarefa foram até perseguidos internamente. Mas então, praxeologicamente falando, qual é o objetivo dos caras ao fazer isso? O objetivo dos caras é dizer para o público, olha como a ONU está combatendo a sua corrupção interna. E as pessoas não questionam a existência do sistema. Elas começam a combater algo que é per se inofensivo, que é a corrupção. O grande problema é existir o sistema, a ONU. A corrupção é um incentivo para os agentes independentes, funcionários da ONU, participarem do esquema imoral que é a própria existência desse órgão. É só você refletir, é só você projetar isso no governo, qualquer governo que seja, governo do Brasil, governo de qualquer país. Qual é o objetivo do governo? Acumular poder e escravizar a população. Qual é o objetivo dos membros do governo internos? Não é coincidente com o membro dos metagovernos, os George Soros, esses caras. Eles querem levar o deles. Eles vão levar o deles de uma forma ou de outra. A corrupção é uma forma que eles encontram. Esse é um incentivo interno para eles. É como o salário pago para o funcionário de uma empresa. O funcionário não necessariamente está alinhado com o objetivo do empresário. Mas o governo vive da legitimação psicossocial na mente da população desavisada. Qual é a ferramenta mais genial que o governo pode usar? É o discurso do combate à corrupção. Isso vai fazer com que a população legitime o governo e desvie a atenção. O problema, então, não é o governo, o problema é a corrupção dentro do governo. Assim, o próprio governo consegue se legitimar e, ao mesmo tempo, desviar as energias da população, enquanto ele apara as próprias arestas. Afinal, os agentes de dentro do governo são difíceis de controlar. Cada homem tem as suas motivações para empreender ação. Às vezes isso pode escapar do controle. É necessário que o governo apare as próprias arestas que o sistema cria, para continuar se legitimando e se expandindo. E a população, ao invés de enxergar isso, faz o serviço para o governo. Ajuda a cortar essas arestas. Esse discurso o Estado tem que ser eficiente, isso é uma armadilha que a população está armando contra ela mesma. Enquanto cai no discurso destes canalhas, liberalecos, sociais-democratas, que falam que tem que limpar a corrupção do governo. O que nós deveríamos estar limpando é a própria existência do governo. Aí que nós vemos uma coisa interessantíssima num livro sobre o processo civilizatório, escrito por Norbert Elias. Ele fala o seguinte: ao longo da história existe uma flutuação nos processos civilizatórios e incivilizatórios. As coisas não avançam de forma linear. Agora, uma coisa que nós podemos verificar uma certa linearidade, não perfeita, é claro, é a tendência da coerção por meios físicos, pela força das armas, para uma coerção institucional, para uma coerção informal, que não depende diretamente da aplicação das armas, mas ela age por outros meios anteriores ao uso da arma, mas que na maioria das vezes são suficientes. Precedem o uso da arma, mas muito raramente o uso da arma se faz necessário. Explico. Numa sociedade incivilizada, vamos supor, os homens da caverna, eles deviam incorrer em violência muitas vezes. À medida que a sociedade evolui, torna-se religiosa, torna-se bem aculturada, a coerção na porrada se torna menos necessária. As pressões sociais, o status, a reputação, as pressões familiares, a subsidiariedade, fazem esse papel muito bem feito. O problema é que isso nem sempre é bom. Esse shift no tipo de coerção e de pressão pode também ser usado para o mal. É só você ver a origem dos estados. Os estados sempre começaram com bárbaros armados de machado e tacapes impondo algum tipo de tributo. Com o passar do tempo, esse tipo de coerção direta pelas armas, que mostra de uma maneira transparente a real natureza do Estado, vai se tornando menos necessária para manter o status quo, e com isso a população deixa de enxergar a natureza do Estado. Esse é o efeito colateral. Então a própria população vai querer seguir as regras, é importante seguir a legislação, respeitar a autoridade, esse discurso nojento. Então o Estado parasita as próprias pressões sociais informais para se manter. O povo acaba agindo como um aparador das arestas que às vezes o Estado sozinho não conseguiria controlar. E quanto mais participativo politicamente for o povo, mais ele ajuda o Estado a aparar essas arestas.
Eu já escrevi num artigo meu que o povo ativo politicamente é o catalisador da sua própria escravidão. Mas o Estado desenha os incentivos para isso. O Estado é o meta-catalisador desse processo. Porque é ele que incute na população a ideia de que o Estado é necessário para fazer políticas públicas, mas que os corruptos não me deixam funcionar, me ajudem. E a população cai nessa. Que coisa imbecil. Ou seja, voltando à frase do Felipe Neto, o problema não é o político caro. O problema é a existência do sistema. O político caro, ele acaba sendo uma válvula de escape de um sistema que perverte e destrói tudo aquilo que ele toca. Ele acaba agindo extraoficialmente em relação ao Estado. Isso é importante. Quando o político, caríssimo, corrupto, que pratica peculato, desvia a verba que o Estado ia investir nas suas próprias operações e compra uma joia para a esposa, leva a amante a andar de helicóptero, sabe o que ele está fazendo? Ele está aliviando o peso do Estado. Por isso que eu já fiz várias lives aqui elogiando a corrupção. O Estado investe em si mesmo, assim como uma empresa investe em si mesmo. Agora, imagine uma empresa onde a alta diretoria desvia o dinheiro que a empresa ia reinvestir nas suas operações para levar as prostitutas para um iate. A empresa vai se ferrar. Os diretores vão se dar bem no curto prazo. O Estado é uma empresa do mal, é uma empresa inimiga da humanidade. Ora, se os corruptos pegam o dinheiro que a empresa ia reinvestir nas suas operações de propaganda e repressão e vão gastar com puta, ótimo, comemoremos. Logo, um político caro é bom. Esse dinheiro que sai do Estado e volta para a iniciativa privada, né, ainda que por meios imorais, ele é menos danoso para a ontologia humana do que o Estado. Nietzsche dizia que o Estado mata tudo aquilo que significa a vida. O Estado causa uma morte ontológica em tudo que ele toca. Se o dinheiro sai do Estado e vai parar em puta, vai parar em vendedor de produto de luxo, é bem menos pior. Por exemplo, Madame Pompadour, amante de Luís XV. Ela extraoficialmente, ela era uma mulher muito esperta, ela pegava o dinheiro e financiava uns artistas. Mecenato mesmo. Era um mecenato corrupto, não era um mecenato oficial do Estado. E os artistas eram bons. É claro que o dinheiro jamais deveria ter saído da mão da população. Mas a Madame Pompadour pegou esse dinheiro e deu para artistas que ela quis, da cabeça dela. É uma coisa genuína que partiu do indivíduo. Um indivíduo ladrão, é verdade? Mas não é o Estado que mata tudo o que é a vida, como disse Nietzsche. Quando o Estado faz isso, Lei Rouanet, não é mais arte, é um bando de psicopatas pedófilos que deviam morrer. Essa é a diferença entre a arte corrupta da Madame Pompadour e a arte oficial estatal, que é pedofilia pura. Só para dar um exemplo. Pense o seguinte, que tipo de políticos vocês querem? Vocês deviam se alegrar pelo Brasil ter políticos brasileiros. Porque isso é saudável. Vocês querem um político brasileiro? Político que tem amante, que tem lá o sobrinho que ganha 30 pau para ser assessor de porcaria nenhuma, sem ter feito concurso, leva cocaína de helicóptero. Esse é um político saudável. É tão gostoso. Aí você fala mal dele. Esse cara leva cocaína no helicóptero. Político não presta mesmo. Vamos matar esses caras. Ou vocês querem o político sueco que vai te roubar de bicicleta, que fala em sustentabilidade, que doa o seu salário para alguma porcaria de aquecimento global. Esse cara é neurotóxico. Vocês deviam se alegrar por ter políticos brasileiros e não suecos. E político brasileiro não pode ser Geraldo Alckmin, não. Colégio Chuchu. Tem que ser aqueles coronel do Nordeste. É mais fácil convencer a população a decapitar esses caras. E o político caro é muito mais fácil de atacar. É muito mais fácil mostrar para um leigo a perversidade da política com políticos caros do que com um político que cumpre a lei. Afinal, o Estado, como eu disse, vive da legitimação psicossocial e tem um livro maravilhoso de um cara chamado David Beaton, sociólogo, chamado The Legitimation of Power, a legitimação do poder. O que ele fala é o seguinte, o governo começa a merda toda. O governo desenha incentivos.
as pessoas se veem obrigadas a entrar dentro do jogo criado pelo Estado por causa desses incentivos, ou elas incorrerão em perdas individuais enormes. O desenho do sistema é perverso, mas para as pessoas se organizarem e combaterem o desenho do sistema, tomaria muito tempo, é um bem difuso na linguagem econômica. O que elas individualmente vão fazer? Vão tentar ganhar o máximo possível no curto prazo com esses mesmos incentivos que o Estado desenhou. E nesse processo, ainda que subliminarmente, elas consolidam estes desenhos perversos de incentivos. Elas estabelecem a necessidade da subordinação a esses incentivos perversos e o sistema se perpetua. Por isso que você vê gente aí que se diz libertária se vendendo por livres. É mais fácil. O cara entope o rabo de dinheiro, bem mais fácil, do que bater a cara o tempo inteiro. Acontece. E a corrupção? Onde é que ela entra nisso? A corrupção entra mostrando um pouco da perversidade do sistema, mostrando talvez um pouco de transparência. E as pessoas precisam entender que o problema é o sistema, não a corrupção. Sem a corrupção, nós temos a estabilidade do mal. O mal se estabiliza. Ele não é mais corrupto, então, na cabeça das pessoas desavisadas, ele se torna tolerável. E as pessoas gastam a sua energia buscando um sistema que não seja corrupto, achando que por causa disso ele tenderá a melhorar. Na verdade, você criou todas as condições ambientais para a sua expansão. No que as pessoas gastam a energia cívica delas, tentando criar um sistema não corrupto, elas agem segundo uma falsa subsidiariedade. Elas acham que estão fazendo algo pelo bem maior, através da sua participação política, quando, na verdade, tudo que elas estão fazendo é condenar a todos, inclusive a elas. E aí nós temos um fenômeno que o David Pitta descreve, que é o consumerismo político. O padrão de consumo das pessoas mudando conforme a sua relação política, o seu ativismo e a sua ideologia. Levando isso mais para frente, usando a escola austríaca de economia como ferramenta, nós vemos o seguinte: enquanto as pessoas acham que estão adotando um comportamento cívico ao lutar por um Estado menos corrupto, esse nominalismo cívico idiota e legalista, elas se veem no direito de agir de maneira egoísta e individualista em todos os outros aspectos, o que reduz a verdadeira subsidiariedade. Então elas se tornam mais consumistas, ajudam menos umas às outras, e no final, qual vai ser o resultado disso? Uma sociedade mais cara, porque as pessoas consomem mais, se ajudam menos, produzem menos bens difusos, e assim aqueles produtos consumíveis individualmente, como um tomate, vão ficar mais caros. Se as pessoas se unissem contra o Estado, percebessem o lixo que é o Estado, a simples percepção da imoralidade do Estado faria as pessoas acordarem da Matrix, pensarem o quanto elas são todas oprimidas, o quanto o rico, o pobre, o negro, o branco, o homossexual, o heterossexual, a mulher, o homem, são todos pisoteados pelo Estado. E aconteceria aquele fenômeno que o meu amigo capitão do exército, Lincoln, disse: a merda une. A simples percepção da perversidade intrínseca à existência do Estado aumentaria o grau de subsidiariedade verdadeira de uma sociedade. Mas por que as pessoas, ao invés de perceber isso, preferem assistir videozinho do Felipe Neto? E ainda aplaudir o desgraçado. A explicação está em Mencken, Notes on Democracy. Para o homem comum, os ventos do mundo são assustadores. Eles preferem o calor cômodo de um rebanho. Eles seguem o rebanho. E o que eles mais querem nessa hora é uma ovelha que tem um sininho, para seguirem a ovelha com o sininho. A ovelha com o sininho é uma ovelha igual às outras, só que ela tem um sininho. Quem é a ovelha com o sininho é o Felipe Neto. Um outro escravo. Um outro gado. Só que ele tem um sininho, que é o canal dele. É isso. Provamos nessa live que o problema não é o político caro. Parem de se preocupar com isso.
Se preocupem com o preço do tomate. No momento em que nós nos preocupemos com o preço do tomate, nós vamos verificar que a existência do Estado, das suas políticas de redistribuição de renda, um eufemismo para assalto à mão armada, os seus impostos, a sua inflação, a distorção causada pela emissão de títulos, os subsídios, as autarquias geram a carestia. E aí, se o político gasta em puta ou não, não é mais o nosso problema. Nós vamos atrás da raiz do mal, que é a tributação. Como dizia o Atalib afirma, todo mal que nos assola é uma alíquota cujo montante principal é a política. É isso. Espero que tenha gravado aqui. Não estou conseguindo ver os comentários. Bom, vou terminar aqui. Abraço.